Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu digo para vocês aí que a disputa está mais acirrada do que nunca. Eles querem o coração, as mentes, a voz e a alma. É isso que eles querem, de verdade. Me lembra até do filme da Pequena Sereia, né? Que a gente via quando era criança, quando a bruxa falou para ela: ó, eu vou te dar o príncipe que você quer, mas eu quero a sua voz, eu quero a sua alma. É isso que eles querem. Eles querem o pensamento, eles querem os corações. É uma grande operação psicológica, é um grande exercício, né, de propaganda, de propagar uma visão de mundo, de fazer com que as pessoas interpretem o mundo a partir das lentes, a partir do olhar, do filtro que eles querem que você veja. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar a enorme dicotomia entre o que é dito e entre os fatos, o que os fatos trazem. Os fatos trazem uma coisa e a interpretação dos fatos que o filtro da mídia, filtro ideológico faz, leva o negócio para um outro lado completamente diferente. Aí você vai ver o tamanho da força da propaganda e vai entender por que tem tanta gente ansiosa, porque tem tanta gente triste, porque tem tanta gente angustiada hoje. É porque esse filtro faz com que o mundo se transforme num lugar único e exclusivamente tenebroso, estranho, ali, escuro e problemático. É claro, né, que uma das maneiras de você se libertar desse tipo de influência negativa é a leitura de qualidade, né? Você poder ler. E antes da gente entrar no assunto, gostaria de falar que na promoção aqui na livraria Daniel Lopes você tem livros com até 70% de desconto. Você fala: Daniel, me dá uma dica de um livro aí que vai mudar minha visão de mundo, um livro com 70% de desconto. Pessoal, a parte de literatura é fundamental. A literatura transforma. A literatura, ela antecede a política, ela antecede a arte. A literatura, ela tem primazia nisso tudo. Aqui, ó. Os Trabalhadores do Mar, Victor Hugo, de R$ 59,90 por R$ 17,97. O livro está com 70% de desconto. Essa é uma dica infalível. Você fala: Daniel, tem de 60? Tem um aqui de 58 que é um clássico, o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, de R$ 59,90 por 25, de R$ 60 por 25. Agora, esses clássicos aqui, ó, Dostoiévski, essa dupla aqui, ó, você vai levar com 50% de desconto a obra do Dostoiévski, que vai sair aí de 169 os dois por 84. Olha só que maravilha. Esse clássico aqui também, né, do Orwell, saindo com 52% de desconto, de R$ 100 por R$ 47,90, ok? O que esse cara falou aqui nesse livro está tudo se cumprindo agora. Eles mudando a linguagem, mudando tudo para mudar o pensamento. É a nova língua e o duplo pensar, ok? Pessoal, vamos olhar agora a dicotomia, tá? Aristóteles dizia na sua arte retórica que para convencer as pessoas, né? A arte retórica é a arte do convencimento. Na arte retórica, para convencer as pessoas, tinha 3 argumentos. E esses argumentos eles chamam de ethos, pathos e logos. O que significa isso? Ethos é a maneira como o falante, né, o argumentante ali, o retor, o orador se apresenta. Ele se coloca: ó, eu sou amigo, eu quero o seu bem, eu tô aqui como pai, ou seja, é a atmosfera, é o tom da conversa. Tô aqui como pai, eu quero o seu bem, falo a vocês como pai, ou seja, ele está assumindo um tom paternal. Isso é o ethos, é um investimento na imagem de quem está falando. O pathos é um investimento nas sensações e emoções da plateia que está ouvindo, né? Então eles falam assim: vejam só como a situação da crise sanitária no Brasil está complicada, né? Vejam só, vamos ver a quem a gente pode depositar a responsabilidade por isso. Então eles vão trabalhando assim a imagem de quem está falando, eu sou muito bonzinho, e as sensações e os sentimentos de quem está ouvindo. Isso é o ethos, que é a imagem, e o pathos, que são os sentimentos, e o logos é exatamente a estrutura lógica do argumento, né? Você concatenar esses argumentos. O argumento é que a situação fiscal do Brasil está muito difícil, que a situação da crise sanitária está muito difícil, que a situação toda brasileira está muito difícil, mas realmente a situação está, por um lado, muito difícil, mas nós temos aqui conquistas e vitórias fenomenais. Eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo aqui, deixando no primeiro comentário aqui embaixo todos os links das notícias, informações assim maravilhosas para essa terça-feira, vitórias, superações,
conquistas importantíssimas que provavelmente você não vai ver em outro lugar, porque aqui no canal Daniel Lopes você vê o outro lado da notícia. Quer ver a primeira aqui, para vocês verem essa dicotomia entre o que está sendo falado e o que os fatos estão trazendo para nós? Matéria do R7. Avanço da imunização derruba, olha o verbo, derruba. Avanço da imunização derruba índices de novos casos e ocupações de leitos. Olha só, avanço da imunização derruba. Nós estamos diante de um cenário para essa matéria em que os novos casos e ocupações de leitos foram derrubados, tá certo? Porque nos últimos 12 dias nós temos 2.950 municípios de todo o Brasil não registrando nenhum novo caso dessa enfermidade nojenta aí. Olha só a situação, tá? O Brasil é um país de proporções continentais. Você sabe disso. Você olha o mapa da América do Sul, o Brasil ocupa uma grande parte desse continente. O Brasil é um país de proporções continentais, é um dos maiores países do mundo em termos de extensão territorial. Nesse país gigantesco que é o Brasil, houve 2.950 municípios que não registraram nenhum novo caso dessa enfermidade, tá? Segundo a matéria, segundo o jornal, segundo a reportagem, né, passou na televisão, vou deixar o link do texto e o link do vídeo. Os casos estão sendo considerados derrubados de tão intensa que foi a sua queda. Veja a diferença entre o que tem sido feito para controlar as mentes e os corações nessa grande estratégia de propaganda e as informações que nós recebemos aqui, ok? Vamos lá, mais notícias aí. Brasil teve 278 óbitos nas últimas 24 horas, que é o menor número desde o dia 13 de dezembro. É um número alto ainda? É um número alto, mas nós retornamos aos números de dezembro, quando a situação estava muito favorável, porque a nova versão do agente causador, aquela famosa versão P1, não tinha ainda aparecido e trazido o grande estrago que trouxe nos meses de março, por exemplo, e abril de 2021. Brasil tendo aí o menor número de óbitos desde 13 de dezembro. Tá? Nós já temos 28,30% dos brasileiros com esquema de imunização completo, tá certo? Se a gente pensa na primeira unidade, 60% dos brasileiros já receberam a primeira unidade. O pessoal falando aí que o negócio está devagar, tá? Lembrando que o Brasil é um país de extensão continental, tá? E ele tem populações espalhadas em todo o seu território. Outra informação maravilhosa: 48% das cidades brasileiras não restringem o comércio nem a circulação de pessoas. O dado foi trazido por uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios realizada em 2022 prefeituras, ou seja, metade do Brasil já está tendo uma convivência praticamente normal, sem restrições de comércio nem de circulação de pessoas. 48% das cidades. Olha só como é que está a situação. Quer ver outra informação maravilhosa? Hospitais de referência para essa enfermidade nojenta aí foram reduzidos de 24 para 5 em São Paulo, tá certo? Havia 24 unidades hospitalares dedicadas exclusivamente para essa enfermidade. De 24 caiu para 5, tá certo? A medida será tomada, né, está sendo tomada em função da queda de casos e de internações na capital paulista. Olha que maravilha. Comparando, né, o número de óbitos, a gente está com uma queda de 20% em comparação com as últimas 2 semanas, tá? Olha que maravilha. Isso tudo que a gente falou foi sobre a questão sanitária. Vamos ver a questão econômica agora. Você olha o noticiário hoje, como eu faço sempre desde cedo, a partir dali das 6 e pouca da manhã já estou lendo ali tudo para preparar e trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. Você vai lendo o noticiário, né, em todos os espectros ali das interpretações, você vai ver a melhora fiscal do Brasil é uma miragem.
tá certo? É uma ilusão. Ou seja, eles estão dizendo que o pessoal que está dizendo que o Brasil está melhorando em termos dos gastos, né, do ajuste das contas que ficou negativo desde 2014 até, ainda está negativo hoje, mas está com a perspectiva de deixar de ser negativo talvez agora em 2023. O pessoal está dizendo, o pessoal está falando que as contas estão melhorando, isso é miragem. Aí o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES, ministro das Comunicações, né, colunista do Valor Econômico, publicou nas suas redes sociais um comparativo interessantíssimo para você entender essa diferença entre esse papo aí de miragem ou para ver se o negócio é realidade, se é ilusão ou se é realidade. Por exemplo, olha o comparativo que ele faz aqui. Déficit primário do governo federal. Era estabelecido ali, a perspectiva era que houvesse um déficit primário de 26,7 bilhões. O déficit veio em 19,8. Olha a redução. Tá todo mundo falando aí, governo central tem prejuízo de 19 bilhões. É um absurdo, é um recorde. Só perde para 4 outros comparativos. Sim, é muito negativo ainda, infelizmente, uma coisa horrorosa. Mas, olha só, a perspectiva era de 26,7 bilhões de prejuízo. Veio 19, tá certo? Olha só, e se a gente for comparar, no mesmo mês de 2020, o buraco foi 73,6, tá certo? Ano passado foi 73,6 em junho. A perspectiva era que viesse 26,7, veio 19,8. É ou não é uma melhora, tá certo? Receita total para julho, tá? Julho agora. Quanto que o Brasil lucrou em julho? 167,2 bilhões. Em junho foi 136 bilhões. Tá? A receita está aumentando. As despesas totais, tá? Caíram. Em junho foi 184,1 bilhões de gasto. Em julho, 159 bilhões. De ganhos aumentando, despesa caindo, tá bom? E tivemos também aí, né, o déficit primário entre janeiro e julho foi de 73 bilhões. Em 2020 foi de 505 bilhões. Por aqui você vai vendo essa diferença. A diferença entre a realidade, que são os fatos, e a interpretação, né? A lente, né? O viés de confirmação, né? Eles querem que a coisa piore, então eles só mostram o que está piorando. Aí eles falam, a inflação tá horrível, perspectiva da inflação aumentando, tá horrível sim. Mas um dado que eles não estão dando destaque é que o IGPM, que é a famosa inflação do aluguel, diminuiu, desacelerou em agosto, tá certo? Desacelerou, chegando a 0,66. Deu uma enfraquecida. Isso aí ninguém vai falar, né? Infelizmente. Agora, a gente tem batido um recorde a cada 3 dias. Recorde de quê? De exportação. Tá certo? Matéria aqui do Valor Econômico da Mônica Magnavita. Exportação ultrapassa patamar histórico de 100 bilhões de dólares. Tá? O Brasil está batendo recorde de exportação e tem um dado importante aqui, porque esse recorde de exportação pela matéria vai mostrar que o Brasil está exportando mais para o Dragão Vermelho do Oriente e o Dragão Vermelho do Oriente está exportando mais para o Brasil, ou seja, a interdependência entre os dois países está aumentando. Isso é um negócio para a gente ficar de olho, ok? Todo mundo reclama no Brasil, né, que na época do Juscelino Kubitschek ele investiu em rodovias e não em ferrovias, né? Os Estados Unidos mandaram todos os carros velhos que eles tinham lá, mandaram para cá. E aí o Brasil, em vez de fazer toda a sua malha ferroviária dos trens ali, que é muito mais barato, investiu mais nas rodovias e tal. Agora o presidente acabou de editar medida provisória do novo marco legal das ferrovias que institui o regime de autorização. Essa autorização, que já é muito usada nos Estados Unidos, reduz as incertezas para o investidor privado interessado em construir novas ferrovias e aproveitar esses trechos ociosos, ou seja, isso vai atrair os investidores estrangeiros e vai fazer com que o nosso comércio usufrua das ferrovias, o que é muito interessante. Nesse meio tempo aí, que todo mundo falando que o Brasil está numa situação horrível, o Brasil registrou recorde de novos bilionários.
certo? Novos bilionários em 2021. O Brasil tem 42 novos bilionários de acordo com a lista que foi divulgada pela revista Forbes, tá bom? Então, tem gente ganhando dinheiro aí. Brasil bateu recorde de fusões e aquisições no primeiro semestre. Foram realizadas 804 operações desse tipo no Brasil, uma expansão de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Agronegócio brasileiro do cacau é um dos maiores do mundo. O setor gerou 18 bilhões em valor bruto de produção e mais 300 mil empregos em todos os segmentos no último ano. 300 mil empregos nesse setor, olha que maravilha, tá? Enquanto isso, né, o Estado interventor lá na Argentina está tirando 1 bilhão do agronegócio, né, dados do Instituto de Estudos Econômicos, né, que é o que o Brasil está tentando se afastar. Nós temos um grande desafio, né, que é a aprovação do orçamento, o orçamento mais difícil dos últimos 25 anos, segundo o secretário de Orçamento Federal, o Ariosto Kulau. Ele falou que é o orçamento mais difícil porque a questão dos precatórios ficou complicado, né? O governo tinha montado um orçamento para o ano que vem, ali, que ia privilegiar muitos mais necessitados, né, os projetos sociais e tal, mas aí surgiu essa possibilidade do governo ter que gastar 90 bilhões com precatórios, né? O presidente da Câmara e do Senado vão se reunir com o presidente do Poder Judiciário para tentar arrumar uma solução aí para isso e resolver isso o mais rápido possível. Agora, o próprio Luiz Carlos Mendonça de Barros nos lembra que tem um parecer já favorável lá na Comissão de Constituição e Justiça, né, pela constitucionalidade desse parcelamento dos precatórios. Porque se o governo federal ano que vem tiver que pagar isso, primeiro, né, ele vai ter um obstáculo eleitoral muito grande, porque não vai poder investir no social, e as pessoas que precisam propriamente ali desse apoio social vão ficar também a ver navios, tá? Agora, a gente ficou sabendo aqui a partir do J, né, JPRO, e por meio do Luiz Carlos Mendonça de Barros, aí publicou nas suas redes sociais, que o relator da PEC dos precatórios na CCJ, que é o deputado Darcy de Matos, apresentou parecer pela constitucionalidade dessa proposta que prevê esse parcelamento, né? Segundo Matos escreveu nas próprias redes sociais, né, abre aspas, com o parcelamento de dívidas da União provenientes de decisões judiciais, o aumento será de 60% entre 2021 e 2022, preservando os credores de pequeno valor e impedindo a paralisação das políticas públicas, ok? Por um lado, o pessoal vai receber os precatórios, por outro lado, também não vai paralisar as políticas públicas. É esse desafio aí que está diante desse orçamento, isso pode mudar todo o cenário para o ano que vem. Tá bom, pessoal? Veja a diferença entre o pensamento, a fala, as atitudes e o que realmente está acontecendo. Aqui eu tento mostrar para vocês o outro lado da notícia, a notícia que não está ganhando grande destaque. E é isso, todas as notícias citadas, os links estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Se você quiser aí descontão, aproveitar esses descontos, tem o meu livro também, Manual de Sobrevivência Conservador, 52% de desconto. Você vai pagar sabe quanto no meu livro? R$ 13,39. É imperdível, tá? A gente está quase batendo 10 mil unidades vendidas. Gostaria muito de celebrar essa vitória junto contigo. Se não adquiriu ainda, aproveite, tá bom? Forte abraço para vocês. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Fiquem com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!